Oi minha gente, tudo bem com vocês? Boa tarde, sejam bem-vindos ao meu canal. Para você que não me conhece, o meu nome é Fernanda, tá joia? Estou realizando as leituras da semana, signo de Câncer, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. É uma leitura intuitiva e coletiva, não irá ressoar com todos, porém eu espero de alguma forma agregar valor, tá bom? Gratidão você inscrito no canal pela confiança. Se você é novo, eu te convido a se inscrever. Deixe seu like e o seu comentário, me fortalece bastante dentro da plataforma, ok? Vamos lá, signo de Câncer, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. O que é que os cancerianos e as cancerianas estão buscando? A resposta para essa busca. 8 de copas, 9 de ouros. O que mais? 9 de espadas. Minha gente, vamos lá. Aqui a energia de vocês me mostra que de alguma forma vocês precisam aqui ter a atitude de dar as costas para uma situação, para algo, para qualquer coisa que seja, que esteja aí ferindo o seu coração. Chegou a hora de tomar uma atitude, chegou a hora de se posicionar, entende? E em busca do que você quer, né? E atrás aí do que você quer na sua vida, do seu caminho, trilhar o seu caminho. Mesmo que exista a necessidade de você deixar coisas para trás, entende? Existe a necessidade de você, de alguma forma, se libertar. É preciso se libertar. Se libertar de pensamentos que sabe, assim, que mexem aqui no teu emocional, no teu racional, que faz com que você não perceba as coisas. Ou é você aqui pensando demais a respeito de uma situação, perdendo noite de sono, por situações que você não conseguiu resolver, tá certo? Aqui me fala que você busca o prazer material, ou você se afunda de repente aí no trabalho, ou você troca, né, a sua dor. Você direciona o que você está sentindo para uma outra, certo? Uma outra situação aqui. Então, eu não estou conseguindo resolver isso daqui, então eu vou dar atenção aqui pro meu dinheiro, vou dar atenção pro meu trabalho, vou fazer coisas. Sabe o que eu vejo aqui? É você se escondendo, tá certo? É você se escondendo em prazeres materiais porque não consegue dar as costas para uma situação, até mesmo para alguém. Você se diverte, né? Tá no meio das pessoas, tá sorrindo, tá alegre, tá feliz, tá bebendo, comemorando e tal, não sei o quê. Mas quando chega a noite, você tá assim. 9 de espadas. Sem conseguir dormir, sem conseguir pensar direito, sem conseguir raciocinar direito. E por quê? Porque não toma uma atitude de resolver o que precisa ser resolvido. Entende? Não toma uma atitude. Vocês podem estar lidando com pessoas de Áries, Leão, Sagitário. Provavelmente alguns de vocês esperam que alguém se transforme, entende? Que alguém faça uma escolha, que alguém venha no teu caminho, que alguém te escolha de alguma forma, entende? Você quer prosperar, você quer ser feliz, de repente você quer um relacionamento que ele crie raízes aqui, entende? Você tá esperando, a tua vida tá passando e você tá esperando, entendeu? Esperando que alguém de repente se transforme e mude, cresça, sabe? Amadureça. Pra quê? Pra poder colher alguma coisa com essa pessoa. Rainha de paus no fundo do maço. Sabe? Então, assim, é você se enganando. Isso aqui é você se enganando. 6 de espadas, 9 de copas. Aqui diz o seguinte, cara, mude o trajeto e a trajetória da tua vida. Mude a sua forma de pensar, mude o rumo, vá em busca de coisas que te acrescentam, vá em busca de coisas que te façam se sentir bem. O 9 de copas me fala de realização emocional. São pessoas que precisam ir em busca do seu amor próprio. Tem muita gente aqui que, pelo que eu vejo, está perdida. Vocês ficam se perdendo em coisas materiais, ficam trocando, sabe? Tipo, não resolve o que precisa ser resolvido. E tudo isso daqui, minha gente, vou ser sincera, pra mim tá dentro de um contexto de um relacionamento. Aqui fala o quê? Meu, cara, Deus, sabe, muda, vai buscar outras coisas, busque novos rumos. Entende? Ande com pessoas que te acrescentam, ande com pessoas que te mostrem o seu valor, a sua importância.
Que mais, tarô, por favor? Signo de Câncer, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Cavaleiro de Espadas, tá vendo? Vai em busca do que te traz aí o seu amor próprio, a sua autoestima, o que te empodera, o que te faz aí levantar da cama. Cara, lembra de você primeiro. Se ame primeiro, se valorize primeiro. Lembre primeiro de você, da sua vida, da sua existência. Olhe primeiro para você, porque se você ficar parado pensando nas coisas que aconteceram que de repente não deram certo, esperando que gente venha aqui e reconheça o que você tem que reconhecer, que te dê o que você tem que se dar, tá delegando uma função que é sua, da sua vida, para outras pessoas. Fica esperando, sabe? O que mais, tarô, por favor? Signo de Câncer, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. 5 de espadas, uma frustração. A carta do diabo, ainda presos, ainda se sentindo acorrentados, ainda com medo, ainda com receio. A carta caiu no chão, é o valete de copas. A carta da torre. A carta da torre. Aqui são vocês precisando, minha gente, dar uma nova direção realmente aí na vida de vocês, sair dessa situação que te traz esse sentimento de arrependimento. Aqui eu tô falando com cancerianos e cancerianas que de alguma forma ficam esperando que alguém reconheça o seu valor, quando na realidade quem tem que reconhecer o seu valor é você. Certo? Você fica trocando aqui. Existem situações que você precisa dar um fim, que você precisa dar as costas, mas aí não. Ah, eu vou viver, agora eu vou curtir, agora eu vou beber, agora eu vou dançar, agora eu vou, sabe? Eu vou gastar, eu vou comprar tal coisa pra mim, porque, eu não tô me sentindo bem, então agora eu vou fazer isso. Eu vou fazer. Você tá entendendo? E o que você tem que resolver, você não resolve. Aqui tá falando pra você, cara, se determine a se sentir bem com você, se determine sobre o que é prazeroso, vai em busca do que te traz prazer. Certo? Quando você se sentir nessa vibe, nessa energia, você vai ver o tamanho da força que você possui para chegar onde você queira chegar. Alguns aqui ainda se sentem, arrependidos, amarrados, presos, pode ser um vício, entendeu? Pode ter, sei lá, vício de consumir. Vocês de alguma forma não se movimentam. Vocês de alguma forma não tiram da vida de vocês pessoas que já eram para ter saído da vida de vocês. Entende? A carta da torre fala do quê? Cara, movimenta, sai disso daí. Isso daí já não é mais para você. Isso já tá te desgastando, isso tá te consumindo. Mas você insiste em permanecer amarrado, esperando que alguém, uma pessoa, traga aqui para você, mostre aqui para você o seu valor. Essa leitura para mim, ela tá envolvida em algo, com algum relacionamento que vocês estão vivenciando com alguém. Ou que vocês vivenciaram. Você entende? Existe a necessidade de você realmente dar uma nova direção aí na sua vida. Cara, dê as costas e vá em busca do que você quer na sua vida. Entendeu? Movimente a sua energia. Saia de situações que não te acrescentam. Saia de situações que elas não te acrescentam. Você está se perdendo. Você está se perdendo na matéria. Você está se perdendo no prazer carnal. Alguns aqui se perguntam por que eu só me envolvo com pessoas que não reconhecem o meu valor, que não ficam. Gente que só quer entrar na minha vida para poder ter relações comigo, que só quer coisas materiais, que só quer vivenciar, mas não fica, não coisa. Cara, porque você tá delegando uma função que é sua. Você tá buscando numa outra pessoa algo que é você que tem que nutrir em você. Você entende? Aquela máxima que o povo fala de que quando a gente não se valoriza ou quando a gente não se ama de fato, aparecem pessoas na nossa vida que também não conseguem amar a gente, porque nem a gente está se amando.
Você entende? Ó, 5 de espadas com 9 de espadas. Ficam se iludindo, ficam carregando arrependimento. Arrependidos porque entraram num contexto, arrependidos porque acreditaram em alguém, arrependidos porque deram atenção, sabe? Deram muita importância de repente aí a uma promessa que foi feita. Muita gente aqui esperando o retorno de uma pessoa que nem reconheceu o seu valor. Muita gente esperando o retorno de um cabra, de uma mulher que, sabe, não reconhece o seu valor. Cara, cadê você nessa história? Cadê a sua existência na sua vida? Não fica delegando as coisas que você tem que fazer por você para outras pessoas. Esse lance não existe. O nome disso é amor próprio. Esse lance não existe. Muita gente esperando as pessoas voltarem, sabe? Gente que não te valorizou. E querendo continuar naquele mesmo contexto. Sabe o que a espiritualidade faz? Ela faz a pessoa voltar para mostrar para você, de repente, que essa pessoa continua do mesmo jeito. Mas é porque aí você questiona. Porque você tem que aprender algo dentro dessa situação. É você que de repente tem que olhar para você e falar assim, cara, não quero mais isso na minha vida. Eu não quero mais esse tipo de gente na minha vida. Eu vou me determinar a buscar coisas na minha vida, a mudar o meu trajeto, a mudar o meu destino. Entende? É para você lembrar que você precisa se amar, que você precisa ter respeito por você, que você precisa se valorizar. Sabe? Então, assim, é uma coisa assim que, tipo, meu, as pessoas estão vivendo a vida. Quem quer que seja que você, de alguma forma, se relacionou, essa pessoa, ela tá vivendo a vida dela. Eu vou falar uma coisa aqui pra vocês. Eu sei que não é fácil escutar essas coisas. Eu sei que é difícil e que dói pra cacete. Mas a gente precisa falar. A gente precisa conversar sobre isso. Existe a necessidade de vocês, de alguma forma, abrir os olhos de vocês. A gente precisa falar sobre isso. Cara, o ano é 2022, sabe? E ainda existe essa conotação, essa coisa, sabe? De gente que foi traída, gente que a pessoa não respeitou, a pessoa tratou de um jeito, você foi lá, você se doou, você se entregou, e a pessoa não te reconheceu e você continua querendo passar por essa mesma situação, velho. Não é. Quando a gente passa por esse tipo de situação é pra mostrar pra gente que a gente que precisa se amar. A gente tem que se amar, a gente tem que se respeitar, a gente tem que se valorizar. Porque quando chegar uma outra pessoa na nossa vida, o que você vai fazer? Vou botar limite. Você entende? Não vai me dar o que eu quero, não é o que eu quero e tal, não sei o que lá. Sabe? Porque eu me respeito, eu me amo, eu me valorizo. E eu não aceito menos que isso. Você entende? Signos que nós temos aqui envolvidos. Isso daqui pra mim, minha gente, tá me trazendo muito um contexto de um relacionamento de pessoas que vocês aí de alguma forma se relacionaram, ok? Nós temos aqui Câncer, Escorpião, Peixes, Touro, Virgem, Capricórnio, Libra, Gêmeos e Aquário. Não tem nem a energia do fogo, a energia da ação. Não tem nem a energia da ação aqui. Estão presos ainda esperando, sabe? É uma situação que mostra pra mim, cara, que você precisa acordar. Já passou da hora de você acordar. Já passou da hora. Entende? Seria legal se eu viesse aqui e falasse pra você, olha, essa pessoa mudou, essa pessoa tá reconhecendo, essa pessoa não sei o quê. Mas aqui tá mostrando pra mim que é você que tá precisando se trabalhar. Cara, o seu amor próprio e a sua baixa autoestima e, sabe, isso mexe em tudo. Isso mexe em tudo, não é só no seu emocional. Isso mexe na sua vida de uma forma geral, mexe na sua forma de seu trabalho, mexe no seu meio social, nas suas amizades, na sua família. Isso mexe em tudo. Não é só no seu relacionamento, não é só nas pessoas que você busca se envolver. Você entende? Signo de Câncer, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter, tarô. Perdão, baralho. A carta dos ratos, um desgaste. Ó, carta dos caminhos. A escolha, faça uma escolha.
A escolha, qual caminho que é que você está escolhendo para a tua vida? Vocês estão indo por um caminho que traz aqui para vocês um desgaste. A carta dos caminhos, faça uma escolha aí na sua vida. A carta da mulher. Aqui a gente pode estar falando que existe sim uma outra pessoa na sua vida. A carta da aliança, tanto homem como mulher. A carta da âncora. O chicote. Vocês estão ancorados em um relacionamento, em uma situação. A carta do jardim. Vocês estão ancorados em um relacionamento, em uma situação. A carta do homem. Estou falando, isso aqui é relacionamento amoroso. E o coração. Sabe o que mostra aqui pra mim, minha gente? Que você precisa fazer a escolha aí do que você quer. Sabe? É você, de alguma forma, um coração que já tá desgastado. Um coração que já tá cansado. Um coração que já está cansado de ser abusado. Entende? Existe uma outra pessoa no seu caminho. Existe um homem no seu caminho. Existe uma mulher no seu caminho. Existem outras pessoas no seu caminho. Existem outras pessoas que querem se aproximar de você. Você entende? A carta do jardim com a carta da mulher. Aqui para mim é muito claro que vocês têm aqui um guia espiritual, uma guia espiritual, aqui uma cigana, tá certo? Como também pode me dizer de vocês conhecendo pessoas dentro do meio social de você socializando, tá? E aqui de alguma forma são vocês pensando de como que era a vida de vocês. Como que era a minha vida? Como que eu ficava? Como que eu me sentia no meu meio social? Como que... buscando uma paz. Buscando uma paz. É vocês olhando e lembrando, puxando na sua memória como era que você se sentia bem. Quando você estava livre, aonde você ia. Aqui são vocês puxando lembranças. São vocês puxando memórias de coisas que já aconteceram. De repente, dentro de um relacionamento, ou vivenciar aí um relacionamento, aonde tinha abuso, aonde tinha falta de respeito, aonde se tinha até uma certa agressividade, uma manipulação. E presos nisso ainda, a carta da âncora, ancorados a essa situação. Ancorados a essa situação. Levanta essa âncora, meu, e sai dessa situação. Vai viver a sua vida. Você fica pensando que, tipo, na escolha que você fez na sua vida, qual caminho que você segue na sua vida, porque, sabe, tá tão desgastado, aí tá pensando aqui, ó, eu tô preso em um relacionamento que não me agrega, um relacionamento que, sabe, só me traz situações que, cara, que me cansa. Meu coração, ele já não aguenta mais. Eu quero conhecer uma pessoa nova. O meu coração anseia por conhecer uma pessoa nova. Mas hoje eu tô dentro de uma situação, de um relacionamento que, sabe, que não vinga. Aqui você fala o seguinte, cara, faça a sua escolha, tá certo? Escolha o seu caminho. Você tem 2 caminhos para escolher. Certo? Esse relacionamento que você você precisa sair dele, desancorar dele, porque ele não te agrega mais. E você já sabe disso. Você pode vir a conhecer uma outra pessoa que vai vir aqui a mexer no seu coração dentro do seu meio social. Você entende? Dentro do seu círculo de amizades, dentro da onde você convive. Existe alguém que vai te trazer esse amor que você busca, mas antes você precisa se autotrabalhar. Antes você precisa se autotrabalhar. Antes você precisa se enxergar. Entende? Existe aqui isso. Vocês ficam pensando aí, o que é que vocês fazem? Tem que tomar uma atitude e não toma porque fica pensando. Tá com medo do quê? Você tá com medo do quê? Tá com medo por quê de tomar uma atitude? Não tô entendendo. É a sua vida. É a sua vida que está em jogo. É a sua vida. E a sua vida, ela é responsabilidade sua. A sua felicidade, ela é responsabilidade sua. O seu amor próprio, responsabilidade sua. Desculpem a forma que eu falo, tá? Porque eu sou escorpiniana e às vezes eu não consigo, sei lá. Enfim, vamos lá. Conselhos para os cancerianos nessa semana.
Tem muita carta aqui, mas essas aqui eu vou aceitar. O renascimento e o forasteiro. Vocês querem renascer, mas ficam olhando de fora. Tome consciência. Renasça. Renasça para sua vida, se permita. Sabe? Olha para você, cara. Olha para você. Se permita. Faça coisas que te trazem aqui, que trabalham a tua criatividade. Mas essa carta é no sentido de fazer com que você se sinta bem, que você tenha bem-estar. Então procure fazer coisas que te tragam esse bem-estar. Entende? Aqui é você, lá dentro da torre, querendo renascer. Entende? Querendo renascer. É como se você ficasse olhando pela flechinha. A vida das pessoas indo, as pessoas vivendo e você ali. Tome consciência do que é que você está fazendo da sua vida e com a sua pessoa. Tome consciência disso, cara. Não se maltrate por nada e nem por ninguém. Tá certo? Essa é a leitura que eu tenho para vocês, signo de Câncer. Eu espero de alguma forma ter agregado valor. Fiquem com Deus e até a próxima leitura.